Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Bom dia. Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Bom dia. Bom dia. Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe, depois de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e o seu pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e crescendo em números a cada dia. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava com o pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado eles para pregar o Evangelho. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegaram diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partiram para Filipos, Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficaram vários dias. No sábado, saíram da cidade e foram para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Sentaram e começaram a conversar com as mulheres que haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, em sua casa os convidou, dizendo: se o Senhor me considerou crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E os convenceu. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo para um lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo. E lhes anunciaram o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que tirassem as roupas e fossem açoitados.
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e o prendeu nos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para matar, pois pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou para fora e perguntou: "Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo, todos da sua casa e você também." E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa se alegrou muito por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte esses homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram a ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora pode sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos e ele nos açoitado publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente. Não, venham eles mesmos nos libertar." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo Paulo e Silas em Romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, os conduzindo para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde encontraram com os irmãos e encorajaram, e então partiram. Atos 16 começa falando sobre uma direção do Espírito Santo. Eles estavam indo por uma cidade e o Espírito de Deus disse a Paulo e Silas: "Não vai para aí, vai para outra cidade." Dali Paulo tem uma visão e ele vê que tem uma pessoa em uma cidade precisando da palavra. E ele chega nessa cidade e ali ele encontra Lídia, uma mulher temente a Deus, e ele prega para essa mulher e ela é liberta. E é engraçado que quando a palavra alcança uma pessoa de verdade, quando a palavra chega até alguém, esse alguém alcança uma cidade. Esse alguém alcança toda a parentela. Vocês veem aqui, a gente leu a história da mulher samaritana. Precisou um encontro com Jesus, lá a gente leu no livro de João, para toda uma cidade ser alcançada. Aqui, eles conversaram com Lídia. Tinha umas mulheres, eles conversaram com Lídia, eles pregaram para ela e toda a casa dela foi convertida. Ele e ali aquelas mulheres que estavam ali com ela também. E eles seguiram pregando e teve um dia que eles estavam indo para um lugar de oração. E tinha uma mulher que adivinha. Uma mulher que adivinha o futuro. Vocês sabiam que a gente tentar adivinhar o futuro é pecado? Porque tem gente que acha que não. Tem gente que é movido por adivinhação, por profecia. Tem gente que acha que é ótimo e legítimo você ir para um lugar
para que alguém fale alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Você correr atrás de profecia, de adivinhação, é pecado. Não, eu vou ali até aquela pessoa e ela vai profetizar sobre meu futuro e eu vou fazer daquele jeito ali para que aquilo ali aconteça. Isso é contra a palavra de Deus. Toda a revelação já nos foi concedida e ela está escrita na palavra. Se a gente não conseguir obedecer os mandamentos que o Senhor deixou para a gente e seguir temente na palavra, a gente não tem mais o que fazer. Quando o Espírito Santo quer te revelar algo diretivo, ele vai te revelar. A grande clareza disso é aqui, ó. Nesse mesmo capítulo, do versículo 6 ao versículo 10. Eles estavam indo para um lugar e o Espírito de Deus disse: não, para. Aí eles dormiram. Paulo teve um sonho e viu naquele sonho que tinha uma pessoa precisando de palavra em outra cidade. Quando Deus quer te dar algo diretivo, Ele mesmo vai dar um jeito de que você saiba que Ele está falando com você. O problema é que às vezes a gente quer tudo muito mastigado. A gente não quer se entregar, sabe? A gente não quer se render. A gente não quer de fato conhecer a Cristo e conhecer as Escrituras, sabe? Mergulhar, entrar dentro da presença é algo que as pessoas não querem fazer. Eu pergunto para uma pessoa: quantos anos você tem de evangelho? 5 anos. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Nunca li. Quantos anos você tem de evangelho? 10 anos. Qual é a sua prática de oração? Não tenho. Aí daqui a pouquinho uma pessoa fica: eu estou perdida, eu estou sem direção. O único responsável por nos dar a direção que vai nos levar ao caminho que a gente deve seguir é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não habita em casa imunda. A maior prova de que você, sabe, tem paz e está indo na direção correta é quando você obedece os mandamentos e segue. É quando você vai além de você. É quando você pega as suas circunstâncias, coloca de lado e começa a mergulhar nas asas do Espírito Santo. Não existe falta de direção quando você está de fato seguindo a presença. Quando você quer realmente se render àquilo que Deus tem para mim e para você. Olha só. Quando a gente é criança, o maior desafio de um adulto é fazer com que a criança obedeça, entenda e aprenda, né? Para que quando ela chegue na fase adulta, ela saiba como funciona a vida. E parece que quando a gente cresce, a questão da obediência a gente esquece muitas vezes. A gente acha que a nossa lei, né, o que a gente quer, tá tudo bem. O nosso desejo é a nossa lei. Segue seu coração. Eu te digo, não siga. O coração é enganoso. Entre o teu coração e as escrituras, fique com as escrituras. Entre as suas circunstâncias e a palavra, fique com a palavra. O que a Bíblia diz sobre o que você está passando? Olhar na Bíblia dá outro caminho, então vai pelo outro caminho. Nós já temos uma bússola, nós já temos uma direção, nós já temos um norte e esse norte está escrito. A questão é se a gente quer abrir mão. Você quer abrir mão de tudo o que já te ensinaram até aqui? Você quer abrir mão da facilidade para se render à obediência? Você quer?
mergulhar nas asas do Espírito Santo? O dia que eu e você, de fato, mergulharmos na presença, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, Ele vai se revelar a nós. Coisas inacreditáveis aconteciam com os discípulos e acontece com muita gente de Deus. Porque eles sim queriam de fato estar de frente e ter um testemunho com o Espírito de Deus. A gente segue aqui a viagem de Paulo e Silas e eles são presos. Olha que coisa maluca. Meia-noite eles estavam adorando. Não, antes disso, eles foram levados em praça pública. Eles apanharam e eles foram jogados na prisão. Meu Deus do céu! E ali, ao invés de eles se revoltarem, eles mergulharam na adoração. Quantas vezes você já foi envergonhado e você se rendeu à vergonha? Quantas vezes você já foi afrontado e você, ao invés de adorar a Deus, independente da afronta, você decidiu se render àquele sentimento? Eles pegaram, adoraram, aconteceu um terremoto e todas as algemas caíram, todas as portas abriram, o carcereiro ficou enlouquecido e já queria matar todo mundo. Paulo grita: não se preocupe, está todo mundo aqui. Ali foi a oportunidade que Paulo precisava para pregar para aquele carcereiro. Foi isso, foi a obediência que fez com que Paulo e Silas, aquela noite, alcançasse todo mundo que estava preso ali, a vida do carcereiro, a família do carcereiro, toda aquela cidade. No outro dia de manhã, os juízes mandaram soltar eles e falaram: não, vocês vão vir aqui. Nós somos envergonhados em praça pública. O Paulo era cidadão romano, então vocês precisam nos libertar aqui. Eles foram lá, pediram desculpas, reconheceram a presença de Deus. Porque, gente, a presença de Deus, ela não tem como se esconder. Não, é impossível. As pessoas podem te ofender, te humilhar, te rejeitar, mas quando elas entenderem, quando elas perceberem e quando elas verem a presença do Espírito Santo de Deus em você, elas precisarão se render. É impossível. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não exalar autoridade. Quando as pessoas olham para alguém de Deus, elas sempre pensam: será que Deus vai falar comigo? Dali eles reconheceram que o Senhor estava ali. Porque quando Deus se manifesta na vida de alguém, é impossível o testemunho não ser evidente para todo mundo. A pessoa pode até querer ser discreta, né? Não falar nada, ser na dela. Mas o testemunho de quando você está repleto e cheio da presença, ele alcança cidades, ele alcança gerações, ele alcança pessoas. Ele percorre. Aonde você vai, o teu testemunho te acompanha. Existe uma nuvem de testemunhos ao seu redor. É independente de como você quer ser conhecido. Pela sua dor, ou acima da sua dor. É pela tua vergonha ou é acima da tua vergonha? É pela sua capacidade de adorar, por mais que você tenha sido envergonhado? Ou você quer que as pessoas vejam só a sua dor? Só o seu cárcere? Só a sua prisão?
No mundo jaz o maligno. O inimigo da sua alma e da minha alma, ele está pronto para nos levar para o vale e deixar a gente ali no abismo. Fechados, prontos para nos abater, nos envergonhar. Hoje é o dia que eu quero que eu e você levantemos as nossas cabeças e que a gente possa ver além do que a gente está passando. Além disso, tem mais. Você tem a capacidade de adorar acima do que você está passando? A gente vive um momento muito decisivo como mundo, um momento muito decisivo como nação, um momento muito decisivo como cidade. Tudo parou, tudo fechou. As coisas estão malucas, confusas. A política do nosso país está de cabeça para baixo. E as pessoas estão paradas. Só que eu quero saber como você está. Quando o mundo inteiro está parado, alguém se levanta. Independente de. Eu sinto que agora não é hora de parar. Agora é hora de adorar. Agora é hora de reconhecer e exaltar ao nome de Jesus. Quantas vezes por dia você olhou para o céu, para Deus e disse: Santo, poderoso, forte, eu te louvo acima de. Eu estou contigo acima disso. Às vezes as pessoas me falam, das suas dores. E aí elas me contam: meu Deus, que situação. Eu sempre pergunto: mas você consegue adorar a Deus? Mesmo desse jeito? Mesmo nessa miséria? Mesmo nessa lástima? Mesmo nessa desgraça que você tem vivido? Mesmo nessa vergonha? Como é que está a sua capacidade de sair disso daí? Se você não souber nem o que fazer quando você desligar esse ao vivo, começa a declarar a santidade de Deus. Existe uma hora em que os verdadeiros adoradores vão precisar adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você tem esse chamado de estar diante de Deus, de contra o mundo, porque o mundo diz: se vinga. Não, você tem todo o direito de estar assim. Amar, perdoar, adorar, isso é para os outros. Se você consegue ter essa capacidade, você vai viver algo sobrenatural. Hoje é o dia que eu quero te empurrar, te tirar do abismo, nos tirar, apenas com a nossa capacidade de adorar. Houve uma noite, depois de serem açoitados, eles apanharam em praça pública. Foram presos. Prenderam eles num tronco de árvore. Paulo e Silas adoraram. Aconteceu um terremoto. E as algemas caíram. O que você tem feito com o seu cárcere? O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito com os teus sonhos mais antigos? O que você tem feito com o teu desejo de restaurar a tua alma? Tenho um ano que nós fomos trazidos para dentro de casa, forçadamente, literalmente. Nós estamos todos dentro de casa de uma forma direta ou indireta. Arruma tua casa, cuida das tuas coisas e levanta um altar de adoração bem aí onde você está. O inferno está achando que você vai parar. O príncipe desse século tem a certeza que você não vai adorar.
Mas eu quero saber qual a resposta que você vai dar diante de todas as circunstâncias que você tem passado. É crer ou não crer? Não tem como ser meio de Deus. Não tem como ser um pouco de Deus. Não tem como crer às 5 da manhã e às 8 não. Não tem como. Ou você se apresenta na presença de Deus, em espírito e em verdade, com cânticos e adoração, independente das circunstâncias, ou você está dominado pelo príncipe deste século. Pior de tudo é que a escolha é sempre sua e minha. Ir contra o que a gente vê e contra as circunstâncias que nos são acometidas, só basta uma adoração. O problema é que às vezes a gente adora, passa 1, 2, 3 anos e as coisas não mudam de fato. As circunstâncias não são alteradas. Como fica a sua capacidade de adoração diante do percurso do tempo? Na resistência do tempo. Há um convite vindo da parte de Deus para que você não desista. Não para. Essa não é a hora de parar. Essa é a hora de provar a tua fidelidade ao Senhor através da tua adoração. Não é sobre o que você está passando, é sobre a sua capacidade de exaltar ao nome de Deus. Quando a gente lê uma história dessa, a gente acha que as coisas vão acontecer como um conto de fadas, uma varinha de condão. Sim, salabim, bim, bim, aconteça. Só que primeiro a revolução que precisa ser feita é dentro de mim e dentro de você. Se essa revolução não nos alcançar e não nos modificar, ela não vai poder se externalizar para o mundo. Não vai. Quanto mais rápido você se render à presença do Senhor, mais rápido as coisas vão acontecer. Quanto mais rápido você obedecer os mandamentos, quanto mais rápido você estiver dentro, alinhado com a presença do Espírito Santo, mais rápido a resposta do céu vai vir. Por isso que hoje eu quero que você se reposicione no seu verdadeiro lugar. Como soldado se coloca diante do seu general, à disposição do reino. Em espírito e em verdade. Hoje é dia de adorar. Hoje é dia de pegar a sua dor e ir além da dor. O corpo deles estava doendo. Eles tinham apanhado. Mas onde estava a alma? Onde estava o espírito? E onde estava o coração? Na presença. Esse é o maior exemplo do mundo, que tem sim como adorar acima de, independente de, ainda que eles estivessem presos, ainda que eles estivessem com o corpo doendo, o espírito deles era livre. Eles estavam presos num tronco de árvore, dentro da prisão, abraçado no tronco de árvore, para não fugir. E mesmo assim, aquilo não foi impeditivo para que eles pudessem estar em Deus ali naquela hora e o milagre acontecer. A gente não sabe, eu não sei qual vai ser a hora que vai ser ordenada ao seu favor e ao meu favor. E se a hora que você for, que o céu ordenar ao seu favor, você estiver bem no momento esmorecendo, a gente não pode perder uma oportunidade de adorar. Se Paulo e Silas estivessem dormindo ali, meia-noite, o milagre não tinha acontecido. Entende? Se eles não tivessem adorado ali daquele jeito, o milagre não tinha acontecido. E se um anjo
com uma bandeja para resolver as tuas demandas, passar bem na hora que você estiver se vitimizando diante das suas circunstâncias. Você acha que ele vai te entregar aquilo que Deus tem com a murmuração? Não vai. Sempre que eu vou esmorecer, eu sempre penso, se vir um anjo agora, ele tem que me encontrar adorando. Se foi ordenado hoje que Deus mude a minha vida, hoje, todos os dias quando eu acordo de manhã, eu penso, se hoje foi o dia que Deus organizou o céu ao meu favor, ele vai me encontrar adorando. No outro dia, se hoje foi o dia que Deus ordenou ao meu favor, ele vai me encontrar adorando. E no outro dia, e no outro dia. A nossa capacidade de ser disciplinado e de ser resiliente e de ir todos os dias, todos os dias, todos os dias. A sua capacidade de estar diante de Deus todos os dias. Se Deus aparecer agora aqui, ele vai nos encontrar aqui. Se Deus aparecer amanhã, nessa hora, ele vai nos encontrar aqui. Se o Senhor aparecer quando eu estiver dormindo, os meus sonhos serão dele. Se ele aparecer na hora do almoço, eu vou ter exaltado o nome do Senhor. Se for enviado um anjo na hora do meu lanche, eu vou ter exaltado o nome do Senhor. Se ele aparecer daqui a pouquinho na hora do meu café da manhã, eu vou ter exaltado o nome do Senhor. Se for enviado um anjo na hora do teu jantar para mudar a tua história, onde você vai estar? Distraída com o celular? Olhando para a televisão? Ou observando o partir do pão? Comece a se concentrar nas tuas demandas diárias. Quando Deus quer mudar a tua estrutura e a minha estrutura, ele vai fazer isso no nosso dia, aqui na nossa circunstância. Sabe, aquilo que Deus precisa para mudar a tua história e aquilo que Deus precisa para mudar a minha história vai ser do jeito que a gente está. Se aparecer o Senhor hoje, onde você vai estar? Cumprindo o teu papel? Você vai estar limpando o chão e adorando? Ou limpando o chão e reclamando? Onde a reclamação não tem Espírito de Deus. Lavando o banheiro e adorando? Ou lavando o banheiro e reclamando? Servindo os seus e gritando? Ou servindo os seus e chamando todo mundo para a oração? Comece a prestar atenção no seu dia a dia. Comece a prestar atenção nas suas demandas e como você se comporta durante o seu dia. Porque em um momento despretensioso pode ser enviado um anjo, acontecer um terremoto e o seu cárcere ser quebrado. Só por causa da sua adoração. A gente não sabe quando vai vir. A gente não pode subestimar o tempo de Deus. Você consegue se manter em adoração? Não por hoje, não por amanhã, não por este mês. Mas daqui para frente, ela vai ser a chave que vai ligar o céu à terra. Ela é a chave que liga o desejo do seu coração ao favor de Deus. Nunca se esqueça disso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos em espírito e em verdade. Te agradecemos por estarmos aqui. Senhor, como é gostoso estar na tua presença, repartir do pão que o Senhor nos entregou, nesse propósito que é tão lindo, que é eu, você e Ele. E Ele é Jesus, a parte mais importante dessa história. Quando o Senhor nos encontrar, quando o Senhor olhar para nós, o Senhor vai ver um povo que te adora.
um povo que quer a Ti, um povo que exalta o Teu nome. Pai, eu quero colocar diante de Ti todos os que sofrem, todos os doentes. Vai naqueles leitos de UTI, Senhor. Seja o respirador do Teu povo. Seja o ar que eles precisam. Espírito Santo de Deus, blinda a nossa família, blinda a nossa cidade, blinda o nosso país. Nós repreendemos todo inimigo contra nós. Toda arma forjada do mal não prosperará. Que o Espírito de Deus possa trazer paz sobre o país. Que onde o político não deu conta, onde a ciência não deu conta, onde a medicina não deu conta, que o Espírito de Deus possa dar conta. Nós repreendemos todo o agir de Satanás contra o país. Aqui há um povo que te adora, Senhor. Aqui há um povo que quer a tua presença. Quando o Senhor olhar e se inclinar para o nosso país, o Senhor vai ver a mim e o Senhor vai ver o meu amigo, te adorando em espírito e em verdade. Eu declaro a cura vinda do céu para todos aqueles que precisam de cura. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Não deixe de declarar a cura. O nosso país precisa da nossa oração. Quando Deus olhar para a tua casa, para os teus afazeres, que Ele te encontre adorando, que Ele te encontre orando pelo teu país, orando por quem precisa, agradecendo a Deus a oportunidade que você tem de exaltar o nome do Senhor. Se você não sabe como buscar Deus hoje, a melhor forma é você orar por quem precisa. Hoje tem um povo, o teu povo, precisando da tua oração. Toda hora que você se sentir angustiado por causa das tuas demandas, ore a Deus por quem está na UTI. Orem a Deus por quem está no respirador, porque você e eu, podemos respirar. Deus vai olhar para você e falar, uau, ela largou a tristeza da alma dela, ou ele largou a tristeza da alma dele e resolveu se inclinar para quem está sofrendo de verdade, para quem não consegue nem ter ar para respirar. Eu vou me inclinar para ele também. A melhor forma que a gente tem de alcançar o céu é olhando para o próximo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã ao vivo. Estarei eu aqui com fé em Deus, 5h45, para a gente poder partilhar a palavra de novo. Até amanhã.